Comércio exterior. Na terceira semana deste mês, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão 120 milhões de dólares entre o que o Brasil exportou e importou. No mês, o saldo é positivo, mais de 4 bilhões de dólares, e no ano, mais ainda, saldo positivo de quase 29 bilhões de dólares. No acumulado até a terceira semana do mês, com 14 dias úteis, as exportações da agropecuária tiveram queda de 12% na comparação às exportações do mesmo período do ano passado. E nessa comparação, houve baixa de 16% nas exportações de soja. Baixa maior ainda, de 44% nos embarques de milho e de 34% nas exportações de animais vivos. Muito boa tarde, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde a todos vocês. João, vamos ver as exportações de carne bovina que seguem uma trajetória muito importante e bastante prevista também. Veja só que foram 14 dias úteis até a terceira semana, a média por dia útil, 12.050 toneladas. É o que você vê, 12,05, 12.050 toneladas por dia. No acumulado dos 14 dias, foram mais de 168, quase 169 mil toneladas exportadas até agora. Na comparação com a média de junho do ano passado, mais de 25% de alta. E o preço da tonelada também segue em elevação. Eu me lembro que na semana passada, até a segunda semana, eram 5.411 dólares. Já subiu para 5.431 dólares a tonelada, alta de 21% em relação ao preço de um ano atrás. João Pedro. Ledano, nós estamos há mais de 3 anos batendo recorde em cima de recorde nas exportações de carne bovina. Esse mês não deu outra também. 12%, o volume é muito grande de exportação, 12 mil toneladas por dia, é um número bastante expressivo. Sempre lembrando que as exportações no primeiro semestre normalmente são menores que a do segundo semestre. Um trabalho feito pelo próprio Ministério da Agricultura, no painel de comércio exterior, ele projeta uma exportação que o Brasil poderia chegar a 3.850.000 toneladas de carne in natura, carne bovina in natura. Ou seja, nós teríamos um número quase 51% maior que o ano passado. Esse é um número bastante otimista do Ministério. Está 3.800.000 toneladas. 50 mil de carne in natura, né? Aí teria mais as carnes processadas e os miúdos. Ou seja, o setor da bovinocultura continua aumentando a participação. Nós não temos ainda os dois grandes mercados, que é o terceiro e o quarto do mundo, que é o Japão e a Coreia do Sul. Nesse momento, o pessoal de Santa Catarina está lá no Japão pleiteando para que seja aberto a exportar, se habilite frigoríficos do catarinense para começar a exportar para a carne bovina. Nós já demos aqui, João Pedro, que uma missão do Ministério da Agricultura do Japão visitou o Brasil de 9 a 11, 13 esse mês ainda, de junho agora, e eles visitaram o Ministério da Agricultura em Brasília e agências de defesa agropecuária regionais de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Eles começaram pelo Sul, que foi a região que primeiramente foi reconhecida internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Então Santa Catarina está fazendo esse trabalho, ótimo. É bom que os catarinenses façam isso, que a gente comece a exportar para o Japão e posteriormente outros estados da federação irão. Os dois estados do norte também poderiam participar, né? O Acre e Rondônia. Então os dois estados também seriam 5 estados que teriam as primeiras habilitações seriam para esses 5 estados. Mas o que é mais importante é que está subindo o preço, ou seja, o preço, nós estamos reputando um preço melhor em dólar, nós estamos mantendo os clientes tradicionais, aumentando a participação, trabalhando para que o terceiro e o quarto maiores importadores de carne bovina a gente consiga começar a exportar para eles, que é o Japão e a Coreia do Sul,
Então, é um setor que vai muito bem. O nosso pecuarista ele conseguiu antecipar a idade de abate, melhorar a qualidade da carne. O nosso parque industrial é um parque moderno, um parque que os Estados Unidos, que é o USDA lá, que é complicado, que exige muita coisa, aprovou muitos frigoríficos brasileiros para exportar para os Estados Unidos. Então, eu acho que é uma questão de tempo apenas para nós ampliarmos mais ainda as exportações. Esse relatório do Ministério é muito otimista, tomara que aconteça isso, que a gente consiga chegar a 3.850.000 toneladas de carne in natura exportadas esse 2025. E é unanimidade entre os analistas de mercado, nós vamos conversar com daqui a pouco, João Pedro e eu, que as exportações aquecidas têm sido muito importantes para regular a favor do pecuarista o mercado pecuário no país. Você vê até a própria suinocultura que está crescendo bastante, acho que vamos mostrar também os dados. Vamos colocar o do frango primeiro, você pode, por favor, João Pedro, frango? Colocar, continuar. Não, o frango ele vem caindo, ele vai cair mais ou menos 20%, é o que caiu mês passado e vai cair esse mês, em função de que os principais clientes nossos, como o caso da China, estão fora do mercado, né? A previsão do próprio Ministério é que nós chegaríamos a mais de 5.300.000 toneladas com a carne de aves, mesmo com esses problemas agora, desde que a gente consiga solucionar e esses grandes clientes nossos voltem a comprar. O Brasil fez mais de 28 dias que houve aquele foco lá em Montenegro, que foi debelado, se isolou a área. Rapidamente o serviço sanitário fez todo o processo, ou seja, abate sanitário, vistoria num raio de 10 quilômetros da granja, tudo isso foi feito. Agora, esperamos que os países que colocaram restrições, eles possam já voltar novamente a comprar do Brasil. O Ministério, ou melhor, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu oficialmente, na sexta-feira passada, que o caso de Montenegro, de gripe aviária, está encerrado. Ponto final. E que, após esse encerramento, estou falando Ministério, não, a Organização Mundial de Saúde Animal voltou a conferir ao Brasil a certificação de livre da gripe aviária. Esse é um passo importante, João Pedro, para aqueles que suspenderam, como a China, por exemplo, retornem às compras da carne de frango do Brasil. Enquanto isso, a gente está vendo essa queda até a terceira semana de mais de 20%. Carne suína agora, vamos ver o que o Brasil exportou em 14 dias úteis até agora em junho. Mais de 6.000 toneladas, 84.000 no acumulado e alta de 28% em relação à média de um ano atrás. A suinocultura brasileira tem condições tranquilamente de aumentar a participação no mercado internacional. Nós temos uma genética, a melhor genética do mundo nós temos aqui no Brasil. O Brasil usa essa melhor genética que tem. Nós temos os dois produtos básicos que respondem por mais de 70% do custo de produção, que é o milho e os farelos proteicos, especialmente o farelo de soja. Então o Brasil tem tudo para crescer mais ainda na questão da exportação. Aqueles países que antes não importavam do Brasil, porque ou o Brasil tinha, mesmo sem a fitose, mas com vacinação, eles fecharam o mercado, agora reabriram, que é o Japão, a Coreia do Sul e outros países. Nós estamos aumentando a exportação mês após mês. O que é importante para o setor, porque as carnes, quando você tem qualquer aumento de produção e o mercado interno não absorve, você tem que ter a válvula de escape da exportação. A válvula de escape da exportação mantém o preço num patamar que aquele produtor de suíno, de aves ou de bovino, tenha uma remuneração pelo seu trabalho. Caso contrário, poderia haver uma queda de preços significativas e, consequentemente, levaria a prejuízo, como aconteceu 2 anos atrás com a suinocultura, que o produtor perdia, em média, R$200, R$300 por cada suíno entregue. Vamos ver os grãos agora, começando com a soja. Eu disse agora há pouco, com base no relatório da Secretaria de Comércio Exterior, que a agropecuária diminuiu as exportações até agora no mês de junho, em relação ao mesmo período do ano passado, e a soja, no acumulado,
foi grande responsável. Aqui nós temos, em relação à média de junho do ano passado, uma queda de 7%, 7,6%, com no acumulado 9 milhões, mais de 9 milhões de toneladas de soja exportadas até agora. O Brasil precisaria exportar, em relação ao que foi produzido, alguma coisa por volta de 107 a 110 milhões de toneladas. Nós estamos chegando a 67 agora, até agora, esse mês exportando 13 milhões agora no mês de junho. O que está acontecendo é que o preço da soja no porto brasileiro está na faixa de 138 a 137, 138, depende do porto. Isso leva o preço do interior a preço muito baixo e o produtor está segurando essa soja, tentando ver se há algum momento que ele possa ter uma melhor remuneração. Porque o custo de produção foi alto ano passado, mais de $1.000 por hectare plantado, ou seja, ele gastou R$5.600, R$5.700 por hectare. Ele precisaria, nesse patamar que está o preço hoje, quase 50 a 55 sacas de soja para pagar o custo de produção. Então ele tá relutante em oferecer maiores volumes para exportação. Então, essa eu creio que seja a principal razão que o preço não está sendo remunerador e o pessoal está aguardando que o segundo semestre haja uma melhora no preço. O preço do milho também está caindo. Vamos ver o que o Brasil exportou. Já faz tempo que as exportações de milho estão em baixa, né? Agora, 60% a menos em relação à média de junho do ano passado, foram 16.760 toneladas por dia, dando um total de mais de 234 mil toneladas. O Brasil, ano passado, exportou mais de 35 milhões de toneladas de milho, não vai exportar esse ano, não. O preço está baixo no porto, por volta de 60, R$62 o saco de milho. Hoje, no interior de Mato Grosso, onde está mais avançada a colheita da segunda safra, alguns locais está abaixo de R$45 o saco de milho. O milho que chegou a bater 80 lá no Mato Grosso, vem para 45, em função da expectativa de uma safra cheia. A Conab fala em mais de 100 milhões de toneladas na segunda safra, e você vê e tem problemas agora ainda com o problema de armazém, muitas regiões têm dificuldade de armazéns, e o custo do frete para levar até o porto. Então isso complica um pouco o processo. O preço do milho está baixo no mercado internacional, o câmbio, o dólar que chegou a bater 6,15, 6,20, está hoje em 5,50, próximo a isso, né? Não sei se nós já tivemos o dólar, vamos colocar na tela. Então isso acaba sendo um freio para exportação. Mato Grosso vai ter que exportar, o volume de milho deles é muito grande e vocês vão ter que exportar. Só que a vantagem deles lá, em alguns locais, você tem um transporte hidroviário, no caso de alguns rios lá, o Tapajós, o próprio Madeira e outros rios, que consegue baixar um pouco o custo para levar até um porto de transbordo, né? Taquatiara, algum outro porto de transbordo, porque para trazer esse milho aqui até para Paranaguá ou para Santos, via rodoviária, é praticamente impossível. O custo do frete viabilizar essa operação. Lá em Mato Grosso você tem os rios ainda que os caras estão usando muito, uma safra muito boa deles, uma média muito boa. O milho, todo mundo fala que vai ser um milho, uma safra de alta produtividade, mais de 110, 115 sacos por hectare. Então isso, se conseguir reduzir um pouco o custo do frete, eles vai ter que exportar alguma coisa, porque eles não vão ter mercado para todo esse milho que eles produzirem lá. Bom, o dólar caiu, você viu aí, quase 0,5%, deixa eu ver se foi isso mesmo, quase 0,5%. O índice Bovespa também amarga uma perda hoje. Semana passada ameaçou chegar nos 139, 140 mil e agora quase 0,5% de queda também a 136.550. O dólar 0,5%, quase 0,5% de queda a R$ 5,50. O dólar é muito mais em função do mercado internacional do que o interno aqui no Brasil. A questão do índice de Bovespa
O grande problema é que com a taxa de juros de 15% da Selic, que é menor, que é uma menor referência no mercado, fica muito difícil você viabilizar investimentos no Brasil.